Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a tecnologia na sala de aula. Hoje vamos dar continuidade ao nosso episódio sobre metodologias ativas. E neste episódio nós vamos explorar duas metodologias ativas, a Project-Based Learning, aprendizagem baseada em projetos, e também a metodologia de previsão, observação e explicação, conhecida como metodologia POI ou POE. Começando então por percebermos o que é esse Project-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em projetos. Temos que perceber que esta é uma metodologia, como o próprio nome diz, que consiste na criação e elaboração de um projeto. Então, ela está centrada no estudante, é uma metodologia ativa centrada no aluno e que se baseia em três princípios fundamentais do construtivismo. Temos aprendizagem específica de um determinado contexto, então nós temos uma aprendizagem muito direcionada para uma temática, cujo projeto pode ser relacionado com uma disciplina por si só, mas também pode ser, como acontece em muitas situações, projetos que são construídos de forma interdisciplinar, envolvendo uma temática que possa ser transversal a várias disciplinas ao mesmo tempo. É uma metodologia que tem ênfase no princípio de interações sociais, ou seja, trazer questões relacionadas com a sociedade e com a tecnologia também para o contexto da sala de aula e para o contexto do projeto e, obviamente, sendo uma metodologia ativa, ela incentiva a participação ativa dos estudantes. Então, eles são intervenientes ativos desde o início em que lhe é apresentado o problema até ao final, a apresentação do projeto que foi desenvolvido. Então, esta metodologia, se nós formos a pensar no que é o Project-Based Learning, ela explora a criatividade articulando conhecimentos. Como referi, podem ser conhecimentos específicos de uma só matéria, mas podem ser conhecimentos que sejam transversais ou comuns a diferentes disciplinas e, por isso, podem ser abordados de forma interdisciplinar. Tem um aspecto ativo, porque procura por si só elementos que vão compor o projeto, então há toda uma preocupação com pesquisas realizadas de forma individual e coletiva e colaborativa, então que vão trazer argumentos para esse projeto. Temos a constância, porque há uma construção passo a passo do projeto, então há um conjunto de etapas que nós vamos seguir e que os alunos vão seguir até chegarem à apresentação final. E temos o papel do professor, como sendo um facilitador, como sendo um mentor e até mesmo um mediador. E em muitas situações, quando nós implementamos a metodologia de trabalho de projeto, Project-Based Learning, nós podemos ter mentores externos, ou seja, especialistas de uma determinada área que podem dar a sua opinião e validar algumas etapas do projeto antes de chegarmos à prototipagem, por exemplo, para vermos a viabilidade das soluções propostas antes da construção do projeto final. Que tipos de projetos é que nós podemos trabalhar? Existem essencialmente três tipos de projeto. Temos o projeto construtivo, que é aquele projeto que tem como finalidade construir algo novo, criativo, no processo ou no resultado. Então nós temos uma construção, então o projeto vai resultar da construção de algo que é novo. Depois temos os projetos explicativos, que são aqueles que procuram responder a determinadas questões, como funciona, para que serve, como é que foi construído, ou seja, é um tipo de projeto que busca explicar, ilustrar, revelar os princípios científicos de funcionamento de objetos, mecanismos ou sistemas, por exemplo. E temos os projetos que podem ser investigativos, quando o foco é realmente pesquisar uma questão ou uma situação que vai utilizar essas técnicas de pesquisa científica. Então, quando nós falamos nos projetos, temos que perceber que tipo de projeto é que nós vamos trabalhar. Se será um projeto construtivo, um projeto explicativo ou um projeto investigativo, dependendo da sua finalidade. Então, quais são as principais etapas de um projeto que devemos ter em conta? Primeiro, formação de equipes. Quando nós trabalhamos numa aprendizagem baseada em projetos, trabalhamos em equipes. Então, temos que formar essas equipes, temos que apresentar e definir qual vai ser o problema que vai ser trabalhado nesse projeto, vamos ter uma etapa de pesquisa sobre esse problema, temos o brainstorming, que é a partilha de ideias, então vamos trazer tudo aquilo que foi resultado da pesquisa
que vai ser trazido para que seja discutido, e a partir dessa discussão, dos resultados dessa pesquisa, então nós vamos pensar nas possíveis soluções. Então vamos tentar solucionar o nosso projeto e ver mais do que uma solução possível. Podemos ver algumas soluções possíveis, pensando, por exemplo, do que tem maior viabilidade para o que tem menor viabilidade, e vamos começar por aquele que é o que tem maior viabilidade. E muitas vezes por isso é que é importante termos um mentor, onde nós apresentamos as possibilidades das soluções para o nosso projeto e ele vai dar a sua contribuição como especialista se realmente há essa viabilidade ou não. Depois dessas soluções, passamos à prototipagem, que é a construção do projeto em si, e, finalmente, temos a etapa de apresentação do projeto, que faz parte de apresentar, desenvolvendo essa competência da comunicação. Então, pensando agora nos principais aspectos metodológicos, nós podemos sintetizar 4 principais aspectos metodológicos num trabalho de projeto. Primeiro, pensamos naquilo que é a âncora. E a âncora é aquilo que nos vai trazer bases e é nada mais, nada menos do que a apresentação do projeto. Então, essa apresentação, para motivar o interesse dos alunos em trabalhar essa questão que vai ser proposta, pode ser feita partindo de uma notícia, partindo de um vídeo, de um documentário que vem, de certa forma, apresentar o problema em causa. Depois temos a nossa questão motriz, que vai ser a nossa questão principal, então é o nosso problema que nós queremos resolver, então o nosso projeto vai estar baseado nessa questão principal, à qual nós vamos pesquisar e tentar resolver, solucionar apresentando o projeto. Temos aqui os artefatos e os resultados apresentados. Os artefatos são tudo aquilo que vai surgindo das pesquisas, tudo aquilo que vai sendo realizado, desde a pesquisa inicial até chegarmos à pesquisa final, a recolha de todos os trabalhos, de todas as pesquisas, de tudo o que é feito. E depois temos a apresentação pública dos resultados, que é a etapa final da apresentação, que é também muito importante quando nós falamos em Project-Based Learning. E temos ainda as etapas do projeto de aprendizagem cooperativa e colaborativa também. Então, se nós formos pensar numa forma de guiarmos o trabalho de projeto aplicando esta metodologia, temos que pensar primeiro que temos a apresentação e discussão das etapas. Então, o professor vai discutir com os seus alunos e qual é ou quais são as fases de cada um dos projetos. Então, depois passamos a essa problematização do problema, onde vamos refletir sobre os problemas relacionados com o tema. Temos uma etapa de contextualização, onde vamos valorizar e explorar o tema, incluindo dados da realidade, ou seja, pensar sempre no contexto real e trazer esse contexto real para a sala de aula e para a metodologia que vamos usar. Depois temos aqui a etapa seguinte, que são etapas teóricas exploratórias, então onde são apresentadas a temática e conhecimentos básicos essenciais. Temos uma etapa de pesquisa individual, fase em que os estudantes buscam informações que possam atender às soluções da problemática que é levantada. Depois temos a produção individual, onde nós vamos propor a construção de um texto com base na pesquisa que foi realizada, então vamos organizar a nossa pesquisa nessa produção individual. Temos a discussão coletiva crítica e reflexiva, onde nós vamos então discutir os avanços, trazer as nossas dificuldades, quais foram as principais dúvidas sentidas. E passamos então para a produção coletiva. E essa produção coletiva será o trabalho colaborativo de construir os artefactos e os nossos produtos. Temos então a nossa produção final, que é a fase em que os estudantes apresentam essa produção, sempre pensando numa prática social. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no projeto de uma horta comunitária, então há sempre ali um objetivo que é uma intervenção social, em que aquilo que vai resultar possa ser útil para alguém, então tendo em conta essa prática social. E temos a fase de avaliação coletiva do projeto, que é um momento que serve de reflexão sobre a participação efetiva de cada um dos estudantes e do professor também, ou dos professores, no caso temos mais do que um, que vão interferir no processo de avaliação de cada uma das fases do projeto. Então, temos essa avaliação coletiva e temos a apresentação e discussão, que é muito importante para desenvolver essa competência da comunicação e para nós percebermos o que é que correu bem, o que é que pode ser melhorado
e avaliarmos essas etapas nesse seguimento. Então, nós podemos pensar no projeto como umas fases mais gerais, ou então pensar nestas fases mais descritivas que levam até à problematização do tema, até à apresentação e avaliação do projeto final. Então, isto é o Project Based Learning. Que tipo de ferramentas é que nós podemos utilizar nesta metodologia ativa? Então, nós podemos, por exemplo, para apresentar a nossa temática, se eu quiser recorrer a um vídeo, posso usar, por exemplo, o Edpuzzle ou simplesmente o YouTube, se não quiser colocar nenhuma questão que leve à reflexão. Na parte do brainstorming, então nós podemos usar o Mentimeter para construir nuvens de palavras ou trazer até as próprias opiniões dos alunos ou dos grupos, como podemos usar materiais colaborativos como o Padlet, o Miro ou o Mural, por exemplo. E na parte da avaliação, nós podemos recorrer a formulários que nos permitem fazer questões, como é o caso do Kahoot, se eu quiser promover, além de todo o projeto que foi desenvolvido, também a competitividade, ou o Socrativo, onde os alunos podem responder individual ou também em equipes. E coloquei aqui também como uma possível ferramenta o Bit.table. No caso do projeto final, por exemplo, ser a construção de um vídeo para divulgação em alguma rede social ou por exemplo, no site escolar. Então, é uma possibilidade de ferramenta também. A outra metodologia que nós queremos apresentar para vocês hoje é a metodologia POE, conhecida também como POI, que muitos autores referem como previsão, observação, explicação ou prever, observar e explicar. É uma metodologia bastante simples, mas que pode fazer toda a diferença em sala de aula também. Então, é uma metodologia ativa que se baseia no conflito cognitivo, porque nós colocamos o aluno a pensar, ele vai fazer previsões, então nós colocamos um problema, uma ou mais perguntas, que queremos que os alunos pensem e façam a previsão da resposta. Depois há um estímulo dos alunos a exporem os seus conhecimentos prévios, então o que é que eles sabem sobre um determinado conceito, quais são as suas previsões e posteriormente façam esse confronto na etapa de observação. E depois temos a etapa final, que é a etapa de explicação, onde os alunos vão confrontar aquilo que previram com aquilo que observaram e vão argumentar essas diferenças e essas semelhanças. E quando nós falamos em observação, muitas vezes pode ser direcionado para as disciplinas de componente prática, em que nós pensamos, é preciso realizar uma atividade experimental. Pode ser uma das possibilidades, mas existem outras. A etapa de observação pode ser, por exemplo, assistir a um vídeo ou um documentário, onde eu vou perceber o contexto do problema, vou perceber realmente o que é que acontece num determinado problema e depois vou explicar. Ou recorrendo a simulações virtuais, que existem muitas, que podem confrontar então e dar resposta a esse problema ou essa questão que nós colocamos aos alunos. Então, de uma forma muito simples, as etapas de previsão são realizadas em grupos, nós explicamos a metodologia aos alunos, o que é que eles vão fazer, apresentamos a questão ou as questões problemas, e eles vão discutir, vão fazer as suas previsões e vão registar essas previsões. Passamos depois dessa etapa de previsão à etapa de observação, onde os alunos vão realmente colocar as mãos na massa e essa colocação pode ser através da realização de atividades experimentais. Então, eu vou fazer um experimento onde vou perceber realmente o resultado que eu obtenho desse experimento, como posso assistir a um vídeo ou um documentário e perceber o que é que está a acontecer, que me vai dar a resposta ao problema ou à questão colocada, ou recorrer a simulações. E depois temos a etapa da explicação, onde os alunos vão comparar aquilo que registraram nas suas previsões com aquilo que observaram, seja no experimento, seja no vídeo, seja na simulação, e vão discutir e explicar esse resultado. Obviamente que depois destas etapas nós podemos pensar numa etapa também de avaliação, para percebermos se os alunos realmente perceberam as diferenças e semelhanças entre as suas previsões, entre as observações e aquilo que eles conseguem explicar. Então, é uma metodologia bastante simples, que pode ser aplicada não só nas disciplinas de índole experimental, mas nas outras também. Que tipo de ferramentas é que nós podemos usar neste tipo de metodologia ativa? Prever, observar e explicar. Então, nós podemos utilizar ferramentas de mural colaborativo, como o Padlet, o Miro ou o Mural, onde, quando os grupos discutem e fazem as suas previsões, podem fazer o seu registro para ficarem com isso registado.
Existem várias formas de aplicarmos a metodologia. O professor pode facultar roteiros prévios para as diferentes etapas e os alunos vão seguindo as orientações desses roteiros prévios e registrar nesses documentos fornecidos pelo professor como serem colocados em algumas ferramentas e os alunos irem interagindo, seja no Padlet, seja no Miro, seja no Mural ou até mesmo noutro tipo de ferramentas, como o Google Forms, onde os alunos seguem um seguimento das etapas que o professor disponibiliza. Temos o FET Simulações, caso a etapa da observação seja realizada com recurso a simulações, então nós podemos pensar neste aplicativo, onde podemos escolher as simulações relacionadas com o nosso problema, e para avaliar, por exemplo, numa etapa final, nós podemos usar também ferramentas de elaboração de questionários, como o Kahoot, como o Socrative e como o Google Forms, e percebermos o conteúdo, se o conteúdo foi realmente assimilado pelos alunos nesta metodologia. Então, estas foram as duas metodologias que nós quisemos apresentar para vocês neste episódio. Estas foram algumas das referências que verificámos ao longo da apresentação e esperamos que vocês possam implementar estas metodologias com os vossos alunos, sabendo o que é que são metodologias ativas, sabendo realmente o que é o Project-Based Learning, portanto, trabalhar aprendizagem baseada em projetos ou a previsão, observação e explicação. No próximo episódio vamos nos centrar no planejamento, apresentar uma ferramenta que nos vai ensinar ou auxiliar a fazer o planejamento, que esperamos que vos seja muito útil e que vocês possam utilizar nas vossas aulas. Qualquer dúvida já sabem, entrem em contato connosco e encontramos-nos no próximo episódio.